596. Essas palavras foram uma profecia, que mais tarde se verificou. Herodes, tendo sido constituído rei, mandou matar todos aqueles juízes, exceto Saméias, a quem sempre tratou com grande honra, tanto por sua virtude quanto porque, quando junto com Sósio sitiou Jerusalém, ele exortou o povo a recebê-lo, dizendo que faltas passadas não deveriam impedir que se submetessem a Herodes, como diremos mais particularmente a seu tempo. Mas, voltando ao nosso assunto, Hircano, vendo que o sentimento dos juízes tendia a condenar Herodes, adiou o julgamento para o dia seguinte e mandou dizer-lhe secretamente que escapasse. Assim, com o pretexto de temer Hircano, ele retirou-se para Damasco e, quando se viu em segurança junto de Sesto César, declarou em voz alta que, se o citassem uma segunda vez, estava resolvido a não comparecer. Os juízes, irritados com essa declaração, esforçaram-se por demonstrar a Hircano que o propósito de Herodes era destruí-lo. O rei não podia mais ignorá-lo. Mas ele era tão covarde e estúpido que não sabia que deliberação tomar. Enquanto isso, Herodes obteve de Sesto César, por meio de uma soma de dinheiro, a nomeação para governador da Baixa Síria, e então Hircano começou a temer que Herodes tomasse as armas contra ele. Seu temor não foi em vão. Herodes, para vingar-se por o haver incitado em juízo, pôs-se em campo com o exército, a fim de tomar Jerusalém. E nada o impediria, não fossem os rogos de Antípatro, seu pai, e de Fazael, seu irmão. Eles foram procurá-lo e lhe fizeram ver que já era suficiente fazer tremer os inimigos, que ele não devia tratar como inimigos os que não haviam ofendido, que não poderia, sem ingratidão, tomar as armas contra Hircano, a quem devia a sua elevação e a sua grandeza, que não se devia lembrar de ter sido chamado a juízo, e sim de não ter sido condenado, que a prudência o obrigava a considerar que os eventos da guerra são duvidosos, pois somente Deus tinha a vitória nas mãos, para dá-la como lhe aprouvesse, e que ele não tinha motivos para esperar obtê-la combatendo contra o seu rei benfeitor, que jamais lhe fizera mal algum, pois só fora levado àquele ato pelos maus conselhos que recebera. Herodes, persuadido por essas razões, contentou-se em haver mostrado a toda a nação até onde chegava o seu poder e adiou a execução de seus grandes desígnios e o gozo do efeito de suas esperanças. 597. As coisas na Judéia chegaram a esse estado. César, que tinha voltado a Roma, preparou-se para passar a África, a fim de combater Cipião e Catão. Hircano enviou-lhe embaixadores para rogar que renovasse a aliança. Creio dever relatar, a esse respeito, as honras que a nossa nação recebeu dos imperadores romanos e os tratados de aliança feitos entre eles, a fim de que todos saibam da estima e do afeto que os soberanos da Ásia e da Europa tiveram por nós em razão de nosso valor e de nossa fidelidade. Os historiadores persas e macedônios escreveram muitas coisas que nos são muito honrosas. Não somos os únicos a ter a própria história. Outros povos também as possuem. Porém, como a maior parte daqueles que nos odeiam recusam-se a prestar-lhes fé, com o pretexto de que ninguém a conhece, pelo menos não poderão contradizer os documentos emanados dos romanos, publicados em todas as cidades e gravados em tábuas de cobre postas no Capitólio. Júlio César quis também, pela inscrição que mandou colocar sobre uma coluna de bronze, em Alexandria, dar testemunho do direito de burguesia que tem os judeus nessa poderosa cidade. E acrescentarei a essas provas determinações dos imperadores e decretos do Senado concernentes a Hircano e a toda a nossa nação. Caio Júlio César, imperador, sumo sacerdote e ditador, pela segunda vez, aos governadores, ao Senado e ao povo de Sidom, saudação. Mandamo-vos a cópia da carta que escrevemos a Hircano, filho de Alexandre, príncipe e sumo sacerdote dos judeus, a fim de que a façais traduzir para o grego e para o latim os vossos arquivos. Eis o que dizia essa carta. Júlio César, imperador, ditador pela segunda vez e sumo sacerdote. Depois de reunidos em conselho, determinamos o que se segue.
como Hircano, filho de Alexandre, judeu de nascimento, sempre nos deu provas de seu afeto, tanto na paz como na guerra, como vários generais do exército nulo demonstraram, e por ter na última guerra de Alexandria levado por nossa ordem a Mitridates 1.500 soldados, não sendo em valor inferior aos outros, queremos que ele e os seus descendentes sejam perpetuamente príncipes e sumos sacerdotes dos judeus para exercer esses cargos segundo as leis e os costumes de seu país, como também que sejam nossos aliados e amigos, e que desfrutem todos os direitos e privilégios que pertencem ao sumo sacerdócio. E, se alguma divergência surgir com relação à disciplina que se deve observar entre os de sua nação, seja ele o juiz e não seja obrigado a dar quartéis de inverno aos soldados, nem a pagar qualquer tributo. Segue-se outras cartas. Caio César, cônsul, ordena que o principado dos judeus fique para os filhos de Hircano, com o usufruto das terras que eles possuem, e que ele seja sempre príncipe e sumo sacerdote de sua nação e administre a justiça. Queremos também que lhe sejam enviados embaixadores para firmar amizade e aliança, e que sejam colocadas no Capitólio e nos templos de Tiro, de Sidom e de Asquelon tábuas de cobre, onde todas essas coisas deverão ser gravadas em caracteres romanos e gregos, e que esse ato seja comunicado a todos os magistrados de todas as cidades, a fim de que todos saibam que consideramos os judeus nossos amigos e desejamos que os seus embaixadores sejam bem recebidos. A presente ata será mandada a toda parte. Caio César, imperador, ditador e cônsul. Determinamos, quer por motivo de honra, de virtude e de amizade, quer para o bem e benefício do Senado e do povo romano, que Hircano, filho de Alexandre, e seus filhos sejam sumos sacerdotes de Jerusalém e da nação dos judeus, usufruindo esse cargo com os mesmos direitos e privilégios de que desfrutaram os seus predecessores. Caio César, cônsul pela 5ª vez. Ordenamos que seja fortificada a cidade de Jerusalém, que Hircano, filho de Alexandre, sumo sacerdote e príncipe dos judeus, governe segundo o que julgar mais conveniente, que coisa alguma se diminuirá aos judeus no 2º ano da renda de seus tributos, e que eles não serão inquietados e ficarão isentos dos impostos. Caio César, imperador pela 2ª vez. Ordenamos que os habitantes de Jerusalém paguem todos os anos um tributo, do qual a cidade de Jope estará isenta, mas que no 7º ano, a que eles chamam ano do sábado, nada pagarão, porque nesses anos eles não semeiam nem cultivam a terra, nem recolhem os frutos das árvores, que pagarão de 2 em 2 anos, em Sidom, o tributo que consiste em 1/4 das sementes e os dízimos a Hircano e seus filhos, como pagaram os seus predecessores. Determinamos também que nenhum governador, comandante de tropas ou embaixador poderá recrutar soldados ou fazer imposição alguma nas terras dos judeus, quer quanto aos quartéis de inverno, quer por qualquer outro pretexto, mas que eles sejam isentos de todas as coisas e desfrutem pacificamente tudo o que conquistaram ou compraram. Queremos ainda que a cidade de Jope, que eles possuíam ao fazer aliança com o povo romano lhes pertença, e que Hircano e seus filhos usufruam os rendimentos que dela provierem, tanto do que lhes pagam os lavradores quanto do direito de ancoragem ou da alfândega das mercadorias que se transportam a Sidom, que perfazem a cada ano 20.675 medidas, exceto no 7º ano, a que os judeus chamam anos de descanso, no qual eles não cultivam nem colhem os frutos das árvores. Quanto às cidades que Hircano e seus predecessores possuíam no grande campo, apraz ao Senado que Hircano e os judeus delas desfrutem da mesma maneira que antes. Ele quer também que as convenções feitas em todos os tempos entre os judeus e os sacerdotes sejam observadas, e que eles usufruam todos os favores que lhes foram concedidos pelo Senado e pelo povo romano, o que terá lugar mesmo com relação à lida. Quanto às terras e outras coisas que os romanos haviam cedido aos reis da Síria e da Fenícia por causa da aliança que havia entre eles, o senador ordena que Hircano, príncipe dos judeus delas, também desfrute e que, como ele, os seus filhos e os embaixadores tenham o direito de sentar-se com os senadores para assistir aos combates de gladiadores e outros espetáculos públicos. E ainda, quando tiverem alguma coisa que pedir ao Senado, o ditador ou o coronel da cavalaria os introduzirá e lhes fará saber dentro de 10 dias a resposta que se lhes tiver de dar.
Caio César, imperador, ditador pela 4ª vez, cônsul pela 5ª vez e declarado ditador perpétuo, falou deste modo quanto aos direitos que pertencem a Hircano, filho de Alexandre, sumo sacerdote e príncipe dos judeus. Os que antes governaram as nossas províncias, tendo prestado valiosos testemunhos a Hircano, sumo sacerdote dos judeus e aos de sua nação, de que o Senado e o povo romano testemunharam o seu contentamento, é bem razoável que disso conservemos a memória e procuremos que o Senado e o povo romano continuem a manifestar a Hircano, aos seus filhos e a toda a nação dos judeus todo o seu afeto. Caio Júlio, ditador e cônsul, aos magistrados, ao conselho e ao povo dos Paremianos, saudação. Os judeus vieram de diversos lugares procurar-nos em Delos e nos fizeram queixas, na presença de vossos embaixadores, da proibição que lhes haveis feito de viver segundo as suas leis e de fazer sacrifícios. Isso é exercer contra amigos e aliados nossos um rigor que não podemos permitir, não sendo justo obrigá-los no que se refere à sua disciplina e impedir-lhes de entregar o seu dinheiro, segundo o costume de sua nação, em festins públicos em sacrifícios, pois isso lhes é permitido na própria cidade de Roma. E, pelo mesmo edito com que Caio César, cônsul, proibiu as assembleias públicas nas cidades, ele excetuou os judeus. Assim, embora proibamos essas assembleias, como ele o fez, permitimos aos judeus continuar as suas, como eles fazem e fizeram em todos os tempos. Assim, se ordenastes alguma coisa que fere os nossos amigos e aliados, é bem razoável que a revogueis em consideração a sua virtude e afeição por nós. Depois da morte de César, Antônio e Dolabella, que então eram cônsules, reuniram o Senado, fizeram lá entrar os embaixadores dos judeus e apresentaram o que eles pediam. Foi-lhes concedido tudo, e renovou-se por um decreto o Tratado de Confederação e de Aliança. O próprio Dolabella, tendo recebido cartas de Hircano, escreveu também para toda a Ásia, particularmente a cidade de Éfeso, que era a principal. Eis o que dizia a carta: o imperador Dolabella, aos magistrados, ao conselho e ao povo de Éfeso, saudação. Alexandre, filho de Teodoro, embaixador de Hircano, sumo sacerdote, príncipe dos judeus, nos disse que os de sua nação não podem presentemente ir à guerra porque nos dias de sábado as leis de seu país lhes proíbem usar armas, empreender viagem e até mesmo cuidar do alimento. Eis porque, tencionando agir do mesmo modo como agiram os nossos predecessores, em cuja dignidade estamos, nós os isentamos de ir à guerra e permitimos-lhes viver segundo as suas leis e reunir-se como estão habituados a fazer, segundo a sua religião determina, a fim de se entregarem às coisas santas e oferecerem sacrifícios. Entendemos que o comuniqueis a todas as cidades de vossa província. A palavra imperador era então um título de honra que se dava aos generais que houvessem obtido alguma importante vitória sobre os inimigos.